Nós estamos desdobrando a pergunta que foi feita na semana passada em 2 capítulos, vamos dizer assim, né? Uma é sobre quando é que vai ser o juízo final, quando é que vai ser o julgamento das pessoas que morrem, quando é que os mortos serão apresentados diante do tribunal de Cristo para serem julgados. Segundo a escatologia, segundo a doutrina das últimas coisas, que nós estudamos a partir dos textos bíblicos, nós vimos na semana passada que isso vai acontecer no último dia, quando Jesus voltar. Todos serão julgados diante do Senhor. Ali nós vimos o texto de Apocalipse, capítulo 20, né, que havia um grande trono, Jesus assentado no trono, e todas as pessoas sendo julgadas de acordo com o que tinham feito, conforme registrado nos livros, diz a palavra de Deus, né? Quer dizer, tudo que eu faço está sendo registrado e eu vou ser julgado de acordo com essa realidade. Só que aquele que confia em Deus, aquele que se arrependeu, aquele que se converteu, aquele que pediu perdão pelos seus pecados e anda nos caminhos do Senhor, a palavra de Deus é muito clara que essa pessoa não será julgada. Jesus fala isso literalmente no Evangelho de João, no capítulo 3, né? Que aquele que crê no Senhor não passará pelo juízo de condenação. Você vai ser julgado para você receber o que você fez em termos de bem, em termos de mal, mas não vai ser condenado ao inferno. Você é livre disso. O cristão ele vai ser julgado apenas para efeito de recompensa, não vai ser julgado para efeito de condenação, dizem as Escrituras. Mas o que é que acontece entre esse período em que eu morro até o dia do juízo final? Há várias doutrinas, existe a doutrina do sono da alma, que muitos creem, os adventistas, por exemplo, creem nessa doutrina do sono da alma, no momento em que você morre, você dorme e só vai acordar no último dia. Essa é uma doutrina. Mas o cristianismo como um todo não acredita assim. A maior parte, o cristianismo ortodoxo, vamos dizer assim, acredita que quando eu morro, eu fico num estado intermediário. O cristão vai para o paraíso. E há uma discussão sobre isso, porque como é que é isso? Como é que vai separar o corpo da alma? Como é que é essa alma sem corpo? Esse é o grande debate, né? Porque parece que, olhando para o ser humano, ele é uma unidade, corpo e alma parece uma unidade que não tem como dividir. Essa é a impressão que muitos têm, e por isso sustentam que quando o corpo morre, a alma também dorme, né? E estará nesse estado de sono até o dia da ressurreição. Mas a maioria da fé cristã não acredita dessa forma, acredita que no momento da morte há uma separação entre o corpo e a alma do homem. A alma sobe para Deus, né? E o corpo vai esperar o dia da ressurreição. Jesus fala isso lá em Mateus 10, 28, ele diz assim: não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Quer dizer, Jesus mostra aqui uma distinção, né, que a alma há uma distinção entre corpo e alma, de maneira que a alma se separa do corpo no momento da morte, né? E nós vemos também no livro do Apocalipse, no capítulo 6, verso 9, a Bíblia diz assim: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. João está dizendo que ele viu as almas antes da ressurreição, antes do julgamento final. Ele viu as almas do que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E no capítulo 20, verso 4, nós podemos ler, diz assim: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Se ele diz que ele viu as almas e os corpos ainda não tinham sido ressuscitados, você vê que há uma realidade de que essas almas estão no paraíso, na presença de Deus, né? Esses cristãos que são
mártires. Então, a palavra, o estado em que eu fico é um estado intermediário. Lembra que quando Jesus, por exemplo, no livro de Lucas, o ladrão da cruz se arrepende naquele momento que está sendo morto e Jesus fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus afirma claramente, né, que aquele ladrão estaria naquele mesmo dia com Jesus no paraíso. Então nós podemos crer uma certa tranquilidade por vários textos na Bíblia, que no momento em que a pessoa morre, há uma separação entre o seu corpo morre e a alma fica num estado intermediário esperando o juízo final. Os cristãos ficam no paraíso e os ímpios, a Bíblia fala que ficam no lugar de sofrimento, de tormento. Nós vemos isso na parábola do cego, de Lázaro e do rico, né? Na parábola de Lázaro e do rico. Ali nós vemos que Lázaro está num lugar de tormento e Lázaro está no paraíso e o rico está no lugar de tormento. Vamos ler o texto em Lucas 16, 22, fala assim, aconteceu que o mendigo, que é Lázaro, né, morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, quer dizer que é no paraíso. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, erguendo os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E Abraão começa a conversar com o rico pede para que Lázaro traga um pouco de água, porque ele estava com muita sede naquele fogo. Abraão fala para ele no verso 26, além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, o rico estava num estado intermediário, mas já é um estado de tormento, né? Como diz ali em 2 Pedro também, capítulo 2, verso 9, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados. O texto mostra que nesse estado intermediário, o justo vai para o paraíso e o ímpio para um lugar de tormento, separado de Deus, separado da graça de Deus. Essa é a realidade, não há um estado de sono, então, como muitos pensam, a doutrina do sono, né? Porque a Bíblia às vezes usa essa expressão, aqueles que dormem, mas é apenas uma forma de a Bíblia dizer que a pessoa morreu. Né? Os que dormem é uma maneira de dizer que aquela pessoa morreu. Né? O corpo está dormindo, mas a alma está na presença de Deus, se for uma pessoa que viveu na presença de Deus. E na próxima semana, continuaremos com mais uma questão a ser respondida no nosso Pense e Creia. Deus te abençoe.